Graça e paz, meus irmãos. Nessa noite nós vamos ler a palavra, hoje em Juízes, capítulo 6. Eu creio que Deus tem para nós essa noite coisas muito grandes. Sabe por quê? Porque quando você vem à casa de Deus, você nunca vai voltar com as mãos vazias. Sabe o que eu creio? Porque tem pessoas que chegaram aqui com problemas e Deus vai mostrar uma saída. Eu creio que o Senhor já veio a este lugar, a glória dele está aqui, e ele há de mover os nossos corações, para que nós possamos, nessa noite, receber aquilo que ele, o Senhor, já designou no seu coração para nós, não porque mereçamos, mas porque Deus é bom, amém? Amém. Então vamos ler Juízes 6, versículo 1, depois vamos ler a sequência do 7 ao 9. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. A partir do versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse assim: diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Pode sentar, irmãos. Meus queridos irmãos, eu queria nesse primeiro momento trazer uma história. Essa história diz respeito a um velho carpinteiro. Esse homem, certo dia, chega na sua empresa, que era uma empresa da área industrial, mas que tinha a sua função na construção civil. E ele diz então ao seu patrão: olha, eu estou pronto para me aposentar. Eu quero agora ter um tempo para mim, para minha família. O patrão entendeu aquela situação e disse a ele como se fosse um favor: eu quero que você faça um projeto com a gente ainda. Ele, de certa forma, um pouco contrariado, mas aceitou o projeto. Então ele começou a construir uma casa. E nessa construção, ele fez tudo como sendo algo secundário para ele mesmo. Ele fez aquela casa utilizando materiais de segunda qualidade. Quando ele terminou a casa, então veio o dono da construtora para fazer a vistoria do imóvel. Observou tudo, pegou as chaves da casa e entregou para aquele funcionário que estava se aposentando. E disse: essa casa é sua. Você imagina o filme que passou na cabeça dele. Ele estava construindo a sua casa sem saber que era sua. Ele fez tudo sem a qualificação pela qual esse construtor reconhecia o seu trabalho durante anos para a sua empresa e agora queria presenteá-lo. Uma decisão que ele tomou que foi totalmente contrário àquilo que foi a sua história. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A vida é feita de decisões. Servir a Deus também é uma decisão. Abandonar o pecado também é uma decisão. Hoje eu quero falar aqui da adversidade sob a perspectiva do pecado, porque nem toda adversidade é porque o indivíduo está em pecado, a nação, ou um povo, ou uma família. As adversidades existem, mas essa da qual está relacionada ao contexto do texto que nós lemos, está relacionada à nação de Israel, que a Bíblia garante que estava em pecado, e foi uma decisão, entre muitas decisões que nós encontramos na história de Israel, onde o povo do Senhor toma partido por viver uma vida de pecados.
E aqui nós temos nessa história muitas coisas que servirão para nós como apontamento daquilo que não vale a pena e daquilo que vale a pena na nossa relação de decisões para com o reino espiritual, para com Jesus, para com a sua glória, para com aquele que é dono de todas as coisas. Deus é um ser que se relaciona, ele faz pacto, ele faz compromisso com a humanidade, com pessoas, com nações, faz pacto com famílias e com pessoas individualmente. E encontramos em Israel uma nação que tinha um pacto com Deus e que quebrou esse pacto em algum momento por causa de uma tomada de decisão, invertendo os valores, invertendo aquilo que era e que correspondia ao pacto que tinha a nação com o Senhor. E a gente faz uma pergunta, porque o texto começa dizendo que Israel estava sendo dominado. E perguntamos assim, por que os beduínos estavam dominando a Israel? Uma pergunta óbvia, porque trata-se de um domínio que tinha uma razão. E eu já disse aqui, que foi a questão do pecado nacional de Israel. Deus havia feito um pacto com Israel através de Moisés. E nesse pacto que Deus fez com Israel, Deus disse que iria dar paz a eles e prosperá-los se eles andassem conforme o pacto com o Senhor. Esses dominadores aqui eram os amalequitas, os midianitas, que se uniram numerosamente. Era uma grande multidão, era um grande exército que se uniram e eles oprimiram Israel por muitos anos. E eles dominaram Israel por anos. E eles levaram Israel ao caos por conta de um domínio que não tinha uma resistência. O que nós encontramos em Israel? A consequência dos pecados. Os pecados deixarão as suas consequências. Qual era o pecado principal que estava trazendo a quebra do pacto de Deus com Israel? Chamava-se idolatria. Estão tentando dar uma roupagem nova hoje para a idolatria. Mas idolatria sempre foi igual desde todos os tempos da humanidade. É quando o homem deixa de buscar a Deus e busca um intermediário na visão dele, como sendo um Deus ou um semideus, para obter a graça, a bênção de Deus. E uma coisa que afronta o Senhor, geralmente o idólatra, ele não só ora ao Deus que não é Deus. O idólatra, ele adora a imagem, a criatura e o lugar do Criador. E os irmãos sabem como eu, que a coisa que Deus mais almeja no ser humano e que ele não abre mão, é a adoração. Sabe, irmão, que quando você está adorando ao Senhor, você move o coração de Deus. Especialmente quando você tem um momento de luta, de dificuldade, de aflição, e em lugar de você murmurar contra Deus, você adora Ele, você move o coração de Deus, você move os céus em seu favor. É algo que, quando Deus fez o homem, Deus fez pensando nisso. Eu quero que a minha criatura, aquele que eu fiz, me adore. Então é uma agressão contra o Criador, a idolatria. É uma grande agressão. É roubar a glória que é unicamente do Senhor. Deus diz por muitas vezes, de forma direta e indireta, a minha glória eu não dou a ninguém. Ninguém vem com essa história que ter uma imagem na sua casa, seja na forma de escultura ou na forma de um quadro, que é uma homenagem. Você ama aquele ídolo, você gosta dele, e isso é idolatria. E ele não está ali por acaso não, ele está ali porque você o venera. E veneração é a mesma coisa de tratá-lo como Deus. Isso é idolatria. Deus virou as costas para Israel, porque eles passaram a adorar Baal. Eles construíram muitos postes ídolos,
muitos altares a Baal. Imagina uma nação que conhecia o Senhor, sabia que só o Senhor era Deus, agora se curvava diante de uma imagem de escultura. Pensa aí na ofensa, pensa aí no desagrado que eles fizeram ao Senhor. Deus virou as costas. As pessoas pensam que a vida dele vai estar uma maravilha se ele continuar no pecado. Uma coisa é você estar debaixo da bênção, outra coisa é você estar fora da bênção de Deus. E foi o que aconteceu com Israel. Eles começaram a sentir o peso de não ter mais a bênção de Deus em seu favor. O pecado não será levado por Deus de forma a ignorá-lo. Deus odeia o pecado. E o pecado da idolatria, eu tenho para mim que é um dos pecados que mais agridem ao Senhor. É a criatura dizendo que outra criatura é Deus, não o que fez os céus e a terra. Isso é idolatria. Então esses povos que vinham, eles migravam de lugar em lugar, eles viviam acampando aqui e acolá e vivendo como sanguessuga. Eles viviam bebendo sangue alheio, não trabalhavam, eles viviam para sugar povos, nações e pessoas. E eles viam de forma que era como um exército organizado. Toda a época da colheita estava lá aquele povo para tirar todo o sustento de Israel. E a coisa foi tomando seriedade na proporção do estrago e da destruição que esse povo deixava toda vez que subia contra Israel. Então era um tsunami, irmãos. Era uma grande destruição que acontecia quando os midianitas e os amalequitas subiam contra Israel. Eles representam os demônios que agem em nações, em famílias, em estados, em situações, em famílias. Não pense, a porta aberta pelo pecado atrai os demônios. Eles vão agir e não haverá resistência se o pecado não for corrigido por meio do perdão de Deus. Se o indivíduo não se arrepender do pecado, eles agem realmente. Muitas vezes nós oramos numa cidade porque as pessoas não param de cometer suicídio. Oramos muitas vezes numa cidade que não tem uma moça a partir de 13 anos de idade. Tem tantos problemas relacionados à presença dos demônios que agem a partir do pecado e que consegue controlar e dominar moralmente, financeiramente e em muitas áreas a vida de milhões e de milhares de pessoas, porque essas pessoas não se arrependem dos seus pecados. E esses demônios, como amalequitas e midianitas, eles vêm em grande exército e eles passam a ter domínio sobre muitas pessoas e sobre muitas vidas, e destruir famílias, e destruir pessoas. É isso que eles fazem. O resultado da presença das trevas é, sem dúvida nenhuma, uma grande destruição, um grande rastro maligno que vai ser deixado por essa presença. O texto que nós lemos, versículo 1, diz: porque eles fizeram o que era mal diante do Senhor, por isso o inimigo dominava. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para dizer que não existe dualismo. Satanás não luta contra Deus, ele não pode lutar contra Deus, ele não tem poder de lutar contra Deus. Satanás luta contra os homens. O dualismo existe das trevas contra os homens, e por isso os homens precisam se esconder em Deus e fazer com que o Salmo 91, versículo 1, seja uma realidade de um relacionamento com Deus. Não é lê-lo, não é ter a Bíblia aberta no Salmo 91 que vai proteger você. É você buscar um relacionamento com Deus, é você quebrar a maldição do pecado na sua vida, que vai tornar Deus a sua proteção contra os demônios e contra todas as artimanhas das trevas. O Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Altíssimo é o Senhor, e quem está sobre a sua mão, o diabo não pode lhe tocar.
Quem está guardado por Deus, o diabo não pode lhe tocar. Mas para isso você precisa ter um relacionamento real com aquele que é o Todo-Poderoso. Eu vou ler alguns versículos com vocês, que vai do 2 ao 5, do capítulo 6. E nesses versículos, a Bíblia mostra o ataque do inimigo. O quanto que o inimigo é cruel quando ele ataca. Ele age sem piedade. Lemos assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram eles para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Misericórdia. A coisa que era feia. Uma nação que não conseguia prosperar, que estava ficando empobrecida por aquela presença contínua sobre a sua principal fonte de renda, sobre a sua principal economia, que era a agricultura. E não somente a agricultura era destruída, mas os animais eram levados também. A Bíblia diz que eles vinham, os amalequitas vinham como gafanhotos, invadiam a terra e destruíam tudo. Diz assim: não deixava sustento sobre a nação de Israel. Era muito sério o que nós encontramos sobre a presença desse inimigo. E o que os filhos de Israel fizeram? Resistiram? Lutaram? Não. Eles estavam tão abalados com a presença do inimigo, que era forte, que a Bíblia diz que eles fizeram covas nas montanhas e fortificações para preservar a própria vida, porque eles não conseguiam lutar. Eles não tinham estratégia de resistência ou de guerra contra aquele inimigo. A coisa era terrível, irmãos. Eles estavam completamente entregues em relação a ter qualquer reação contra aquela ação daquele inimigo que era poderoso para eles. O que nós temos aqui? Um cenário de fracasso, um cenário de destruição, um cenário de choro. Esse é o mínimo que nós poderíamos considerar sobre o que estava acontecendo diante do problema que a nação enfrentava. A coisa era desproporcional. A coisa era terrível no que acontecia ali diante daquele terrível inimigo que a Bíblia diz que era como gafanhoto. Talvez você, como Israel, deixou de ouvir o Senhor. Quando Israel deixa de ouvir o Senhor, significa que eles passaram a desobedecer os mandamentos, a palavra do Senhor. E quando a pessoa para de ouvir o Senhor, ele para de fazer a vontade de Deus, ele deixa de fazer a vontade do Senhor. E muitas vezes, por conta disso, não porque Deus o queira, mas pela força do próprio pecado, o inimigo começa a tocar a vida de muita gente. E toca as finanças, toca a saúde, toca as estruturas emocionais, e ele começa a fazer uma bagunça na vida da pessoa. Eu não quero dizer que todo problema ou fracasso é consequência da presença do inimigo, mas quando o pecado é a razão da presença dele, tudo que está acontecendo poderá ser
unicamente pela ação de Satanás. Eu acredito que a depressão, por exemplo, eu sei que o médico precisa realmente prescrever o remédio, porque ele vai diminuir a dor da alma da pessoa, mas sabe que o remédio que o médico passa não cura a depressão. Eu tenho dito que nesse século, o ataque do inimigo tem sido nas emoções das pessoas. O que eu tenho orado com pessoas, que vocês aqui nem sabem, que me pedem oração, que estão com ansiedade extrema, que estão com problema de depressão. Quantas pessoas eu dei no meu ministério que estavam vivendo essa situação? O inimigo tem feito muitas coisas terríveis unicamente porque houve uma brecha, porque houve um pecado e ele conseguiu agir na vida das pessoas. Se o inimigo tem tocado a sua vida, há uma solução, há uma cura, há um remédio, há um resgate. Jesus. Eu me lembro quando eu comecei o ministério, no comecinho de 2001, na primeira igreja onde eu pastoreei, que era uma congregação, eu ainda não tinha sido ordenado ainda, estava começando o ministério. Eu tive que lidar com uma pessoa que estava a ponto de cometer suicídio, tentou cometer suicídio. Eu fico pensando como Jesus é bom. O que eu apresentei para aquela mulher? A oração e Jesus. E o que aconteceu com ela? Ela foi curada da depressão. Jesus mandou os demônios que agiam nas emoções dela cair fora. E ela foi curada completamente daquela depressão. Eu sei que tem pessoas que talvez não estejam aqui, mas elas ouvirão essa palavra. Se você está depressivo, você pode procurar um médico para te ajudar e deve. Mas busque principalmente a Jesus. A palavra de Deus tem um poder de cura. Quando você ouve a palavra de Deus, restaura a alma. A palavra de Deus tem um poder de libertação. Irmãos, eu oro, mas quando eu leio a palavra, é o complemento e as feridas que porventura existem na minha alma, Deus vai curando tudo. Você imagina uma pessoa que não vai na igreja, não lê a Bíblia, não ora, vive no pecado. O que o inimigo não pode fazer na vida dessa pessoa? O que o inimigo não pode fazer na vida dessa pessoa? O meu conselho é que se você vive um problema, seja qual for, busque a Jesus. Jesus tem solução para todo e qualquer problema. Amém? Amém? Sim, Ele tem. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas nós lemos também, no versículo 7, o começo de um novo ciclo na vida da nação de Israel. E houve um motivo. Está escrito assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. O que é clamar? Clamar é orar. Eles começaram a fazer uma oração sincera. Eles começaram a fazer uma oração do coração e dizer: Deus, muda esse quadro, porque nós não estamos vivendo essa situação porque nós temos pecado contra o Senhor. Olha, irmãos, quando o homem se arrepende e fala com Deus, eu conheço um Deus, que o seu nome é misericórdia. Lemos em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova todos os dias, manhã após manhã, as misericórdias de Deus se renovam para com as nossas vidas. Amém? Aleluia! Eu sou fruto hoje, você é fruto hoje das misericórdias do Senhor. Nós estamos aqui porque Deus é misericordioso. Nós só estamos de pé porque Deus usa de misericórdia para conosco. E Deus usou de misericórdia para com Israel. Agora observe os passos que foram dados. Deus levantou a Gideão. Diz: Gideão, eu vou te usar para libertar o meu povo da presença dos amalequitas e dos midianitas. Deus levantou um libertador, irmãos. Um grande libertador. Quem era Gideão?
Um homem simples, de família pobre, mas que no seu coração Deus encontrou a condição de ungí-lo e de chamá-lo para uma grande missão, que era libertar o povo do poder do inimigo, porque agora o povo estava arrependido dos seus pecados e queria uma vida com o Senhor. E Deus então ungiu a Gideão. Aí Gideão, sabe o que Gideão faz? Gideão, ele sai no meio de Israel como nação, e ele começa a quebrar e destruir os altares que foram feitos para Baal. Se a raiz do problema não for tratada, não tem como Deus manifestar a sua glória. Eu disse que Deus é um Deus de relacionamento. O que quebrou o relacionamento com Deus de Israel como nação foi a idolatria. Então estava ali a raiz do problema, e aquela raiz tinha que ser tratada. Então o servo de Deus começou a quebrar todos os altares dedicados a Baal. Ali foi o começo do recomeço do relacionamento de Deus com a nação. Sabe que Deus usa instrumentos improváveis para que a glória dele seja sempre dele. Deus disse: olha, Gideão, quero que você lute contra o exército dos amalequitas e midianitas. A Bíblia descreve que tinham 135 mil amalequitas e midianitas acampados contra Israel. Aí Gideão levanta a voz e diz: olha, o Senhor está levantando um exército. E vieram 32 mil homens a favor de Israel, contra 135 mil. E Deus disse assim: é muito. Eu não preciso de toda essa gente contra esse grande exército. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é glorioso. Porque a Bíblia dá a entender que Gideão se sentiu medo. Aí Gideão teve uma revelação de Deus, e Deus disse assim: eles estão com mais medo que você. Gideão sentiu força. E Deus disse: eu não quero esses 32 mil homens de Israel lutando contra o exército do inimigo. E Gideão disse assim: quem tem medo aí, pode voltar para casa. E a Bíblia diz que voltou 22 mil homens para casa. Ficaram 10 mil. E Deus disse: é pouco. Aliás, Deus disse: é muito. Coloque o povo a beber água. Preste atenção. Somente aqueles que levarem a água até a boca e não colocarem a boca na água diretamente, somente esses vão lutar. Gideão prestou atenção. E somente 300 trouxe a água até a boca. Deus disse: só esses. Na madrugada, aqueles 300 homens se distribuem de forma organizada em relação ao acampamento do inimigo. E Deus deu as instruções como deveria ser a batalha. Eles levaram o quê? O cântaro, uma trombeta, e levaram tochas de fogo. E no meio da madrugada, Deus disse: agora. O cântaro, irmãos, para os que não sabem, é aquele vaso de barro chamado pote aqui na Bahia, chamado moringa aqui na Bahia. Então eles levaram aquilo nas mãos, e lá no meio da madrugada, ao sinal de Gideão, eles quebraram os cântaros ao mesmo tempo, as tochas, e tocaram a trombeta. A Bíblia diz que Deus fez com que houvesse uma confusão na cabeça dos inimigos, e eles lutaram contra si mesmos. Disseram: é um grande exército que vem aí contra nós. Eles confundiram o que estava acontecendo, e houve uma grande derrota do inimigo. Deixa eu falar alguma coisa sobre esses instrumentos aqui. A trombeta significa que você tem que proclamar a palavra de Deus.
O inimigo está lutando contra você, use a palavra. E diga, está escrito. Proclame a palavra de Deus a seu favor. O inimigo está dizendo que não tem jeito, você vai dizer, está escrito, para Deus não há nada impossível. Use a palavra e profetize as bênçãos sobre você, sobre a sua família, sobre aquele que precisa. As tochas acesas simbolizam o Espírito Santo. Uma coisa, irmãos, é lutar com o Espírito Santo. Outra coisa é não ter o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. Então na sua vida tem a chama de Deus. O inimigo vai fugir de você, porque a sua vida brilha. Você não vê, mas o Senhor está contigo. O Espírito de Deus está na tua vida, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para vocês também. Você é o cântaro. Você é o vaso. Você é o vaso. Sabe o que eu entendo quando eles levam os vasos vazios para a guerra? Eu entendo que tem um momento que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Irmãos, tem que ter quebrantamento diante de Deus. Temos que rasgar o coração diante do Senhor. Muitas vezes nós queremos ir para a guerra, mas nós vamos cheios de nós mesmos. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos voltar arrasados. Mas se formos olhando e confiando no Senhor, seremos mais do que vencedores. Deus deu vitória ao seu povo. Foram 300 homens contra um exército de 135 mil homens. E o que Deus fez foi glorioso. Deus colocou o inimigo na mão do povo do Senhor, para que ninguém dissesse, a glória foi nossa. Todos disseram, a glória foi do Senhor. Porque alguém tem dúvida que foi Deus que fez o que fez? Irmãos, pode ser uma batalha muito pequena para você, mas se o Senhor não der vitória, você não será vencedor. Só Deus que é o nosso bem. Só Deus que é a nossa vitória. Pode ter certeza disso. Nós temos muitos inimigos, irmão. E nós precisamos saber lutar essa guerra. Lutar a guerra pelo Senhor. Nós perdemos uma guerra porque nós não sabemos lutar às vezes, ou lutamos da forma errada. E qual é a forma correta? É lutar com o Senhor. Ele colocou o Senhor diante de nós. Não há como perder. Se o Senhor estiver conosco, nós não vamos perder. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos vencer. Ainda que pareça impossível. Era impossível 300 homens lutar contra um exército. Mas o Senhor manifestou a sua glória, porque eles confiaram no Senhor. Porque o Senhor lutou por eles. Entenda que Deus vai lutar por você. Eu não sei se você está com problema com filhos, com problema com finanças. Eu não sei se você está com problema de saúde. Se foi algo plantado pelo inimigo, ou seja, como for, lute com o Senhor. Deus é poderoso para trazer vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quantas pessoas têm filhos nas drogas, vivendo uma vida de imoralidade, mas não buscam o Senhor para Deus dar vitória? Busca o Senhor. Deus tem para a sua vida grande vitória. Eu quero deixar aqui duas coisas que eu considero importantes sobre esse assunto. Deus espera que você tenha fé a ponto de obedecer a sua palavra. E com isso eu quero dizer que você pode profetizar sobre a palavra de Deus. O Senhor vai pelejar por você. Segundo, porque a nossa vitória é pelo Senhor, amém? Imagine assim, irmãos, você é filho de Deus, você leva o nome de Deus. Então, quando você vence, venceu o Senhor através de você. Deus tem interesse de fazer isso. Deus não quer que você seja humilhado e derrotado. Deus quer a vitória na sua vida. E Ele dará a vitória se você depender dEle e confiar nele. Segundo, há uma luz em nós, que é a luz da presença do Espírito Santo, do Evangelho. E o inimigo vai fugir de nós, sim. Ele não nos suporta, porque temos o brilho do Senhor. Agora tem uma coisa, é preciso colocar o Senhor em primeiro lugar. Não é de qualquer jeito. Deus tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E nossas guerras serão vencidas pelo Senhor. Entendam isso. Eu não sei quais são as guerras que você está enfrentando, mas Deus quer provar que você não precisa de um grande exército para vencer a sua guerra.
Você só precisa ter o Senhor. O Senhor é o teu exército. O nome do Senhor é Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele sozinho é capaz de mover os céus e a terra a seu favor. Quando você vê a criação, você percebe o tamanho de Deus como sendo um grande exército. Porque o sol, a exemplo, é uma das estrelas que não é tão grande comparado a outras estrelas que tem no universo. E ela é tão grande em relação ao nosso planeta. Quem fez isso é o Senhor dos exércitos. Tudo, absolutamente tudo, está no controle do Senhor. Então creia, busca o Senhor. Deus vai repreender esse diabo. Deus vai repreender esses demônios que estão agindo para destruir você. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir o inimigo. Mas Deus veio para dar vitória. Deus veio para mudar histórias. Deus veio para tornar um novo na sua vida. Deus veio para que a sua história não termine como está, mas seja uma vitória concreta pelo poder daquele que pode todas as coisas. O seu nome é o Senhor dos exércitos. Deus quer estar com você, e Ele estará, se você o buscar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Não há Deus forte como o Senhor. Só o Senhor é Deus, amém? Abandone a idolatria, abandone os pecados. Deus vai lutar a sua guerra, e não tem inimigo que vai vencer. Não tem inimigo que vai resistir o poder de Deus. Deus mudou a história dessa nação, de uma história de fracasso para uma história de glória, de uma história de derrota para uma história de grande vitória, de paz, de prosperidade. E Deus quer fazer isso na vida de todos que buscar. Então vamos orar com fé. Deus, colocamos a nossa fé em obediência ao Senhor, e que todo o poder do mal na vida dessa pessoa que está sendo oprimida e deprimida por Satanás caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida e profetizo a vitória do Senhor dos exércitos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Teu filho que está nas drogas, teu filho que está vivendo sem Deus, que ele volte agora pelo poder do nome de Jesus. Deus abençoe este lar, essa casa, essa família. Dá vitória ao teu filho, à tua filha, porque tu és aquele que cuida daquele que te busca. Pai, abençoe, Senhor, a todos aqueles, ó Deus, que estarão orando comigo, que eles sejam alcançados pelo teu poder, que haja uma solução na vida deles, Senhor. Porque eu conheço um Deus que pode todas as coisas. Eu conheço um Deus que é um Deus que tem o controle de todas as coisas, que é o Senhor que ordena a bênção, que ordena a vitória, e a vitória vem. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Dá vitória ao teu filho, à tua filha, em nome de Jesus. Amém e amém.